Muito bom dia a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem nessa manhã. Hoje eu tô gravando 18 de janeiro, 9h21 da manhã, sábado, mas provavelmente vocês só vão ver isso aqui no domingo. Mas bora falar um pouquinho sobre o mercado. A gente já tinha feito um overview, né, uma revisão geral na própria quinta-feira, no vídeo que saiu sexta-feira, na verdade, sexta de manhã. Então eu vou ser bem sucinta aqui, na parte semanal. Vamos direto ao ponto de que pode ser na segunda-feira, tá? Vou já colocar aqui rapidamente o nosso gráfico do Ibovespa. Lembrando que se você gosta do canal, se inscreve no canal, dá uma curtida aí. Lembrando que se você quer participar da nossa mentoria, tá aqui o QR Code para que você possa entrar para o nosso time e a gente começar aí 2025 com o pé direito juntos, tá? Então vamos rapidamente aqui para o gráfico do Ibovespa, né? A gente tinha comentado aqui sobre a manipulação desse fundo aqui anterior, e aí ele fez até um Candle Clinton aqui. Para ser um Candle Clinton perfeito, ele deveria ter essa sombrinha aqui, ó, ainda no final. Mas tudo bem, ele não tem, tá bom. Tá fazendo a manipulação aqui, fechou abaixo desse fundo anterior, fechou acima, rompeu, papapá. A expectativa do movimento é que ele venha pelo menos testar esse nível dessa região aqui, porque aqui a gente tem uma linha de boss do semanal próxima, inclusive. Na verdade, a linha de boss está aqui, ó, 126,697, tá? Bem nessa região aqui. Então, vamos ver se ele vai ter força suficiente. Pelo MACD aqui embaixo, a gente vê que a gente tem um MACD mais forte aqui, o que significa que o repique prévio desse movimento aqui do preço pode vir a trazer o preço novamente para romper ou testar esse próximo fundo. Então, essa seria a expectativa de movimento. Ele vem para cá, ó, vem para cima, para poder cair aqui. E quem sabe, quando ele cair aqui, ele bater na nossa linha lá de 116 e quebrado, que é onde a gente realmente está muito interessado em fazer compra. Não significa que a gente não montou posições. Inclusive, se você segue no nosso canal, você sabe que tem um vídeo aí da nossa carteira pública de R$100 mil, que a gente já fez o primeiro aporte e estamos aguardando uma próxima oportunidade para fazer outros aportes. Agora vamos aqui para todos os nossos estudos que já estavam formados para vocês, que são os mesmos estudos que eu tinha marcado no vídeo de ontem. Aqui, lembrando, ó, marquei todas as linhas de boss. Então, esta é uma linha de boss do diário, 122,982, que foi onde segurou o preço na quarta, né, no dia 15, foi onde segurou o preço aqui. Aqui a gente tem uma próxima linha de boss em 126,620, que é uma do semanal. E a última aqui do diário em 127. Isso aqui eu deixo como referência, mas não interessa, tá muito longe ainda pra gente se preocupar, né? O ponto que a gente tá tão interessado em tomar é essa daqui do semanal, que é quando o Ibovespa de fato bater... Nossa, tem que estar meu alarme aqui. Bater 116,277, né? Uma linha de boss numa região que a gente considera, inclusive, que a gente tinha comentado na quinta, mas vou recapitular com vocês. Esse candle aqui, que é um candle institucional, para quem conhece do SMC, conhece o nosso canal, sabe que eu marquei justamente aqui o nosso Fair Value Gap. O 50% tende a ser uma região de entrada, e como o 50% está marcado aqui, em 116, 117, está muito próximo da nossa linha de boss. Então, estou deixando os dois marcados, porque são regiões que eu quero muito fazer compra para swing. Não estou falando de day trade, tá? Day trade pode até rolar também, mas o que eu quero mais é para um swing, porque a gente acredita que esta região toda aqui de baixo é uma região que o preço vai de fato parar para a gente voltar na nossa expectativa de alta, que seria o quê? Romper isso daqui. Então o preço faria pá, 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 tá? Aqui é o último ponto. Se perder isso daqui, aí a gente vai recalcular nossas notas. A gente vai recalcular nossas rotas, porque aí de fato, olha só, deixa eu mostrar aqui no link. Se perdermos aqui essa região aqui, aí o preço estaria fazendo, no caso, ó, fez o topo duplo com a divergência, pá, acionando, vem para cá, perde, volta para continuar perdendo para cá. Entendeu? Aí essa seria a expectativa do movimento. E aqui a gente sabe que tem muita liquidez, e aí pode ser que no caso o preço estaria fazendo o quê? Isso seria mais uma mitigação do preço. Isso aqui, ó, mitigação do preço para liquidar essa liquidez aqui. Liquidar essa liquidez é ótimo, né?
liquidar esse fundo duplo aqui e, de fato, dar uma compra nessa região. Ou talvez na manipulação daqui, né? Um dos dois. Se for até... Cara, mas a gente tá falando de um cenário muito bizarro, né? A gente voltar para 90 mil. O que, assim, nada é impossível no país que vivemos. Nada é impossível, tá? Mas acho que esse cenário tá muito distante ainda. Vamos trabalhar com o que a gente tem, que é isso aqui agora. Então, se a gente deu uma olhada aqui já, então, no semanal, no mensal, vamos aqui descer para o próprio 60 minutos, porque as minhas marcações se mantêm, tá? De sexta-feira. Se você tá achando que eu tô correndo aqui, olha o vídeo anterior que saiu ontem, sexta pela manhã, porque eu falei de forma mais detalhada, aí como saiu um seguido do outro, aí fica ruim. Então eu desenhei aqui essa pernada aqui, que é a nossa pernada válida. E por que eu considero uma pernada válida? Porque foi quando o preço de fato, ó, rompeu essa região e fechou acima. E a pernada vigente dos 60 minutos, para quem tá tentando fazer algum tipo de operação de mais curto prazo. O que eu queria é que o preço tivesse perdido aqui para dar nossa compra aqui de confirmação. Não aconteceu. Ele veio parar somente até esse último order block aqui, que foi onde segurou o preço e o preço continuou evoluindo a partir daqui, tá? A expectativa do movimento é que ele venha agora conseguir, de fato, romper essa região aqui, que é o topo dos 60 minutos que a gente tem. Lembrando que aqui a gente tem uma linha de bolsa do diário, então o que eu gostaria que acontecesse se eu pudesse pedir alguma coisa, né? Seria que ou ele fizesse a manipulação bem aqui, ó, fecha acima dessa região, fecha abaixo dessa região, para dar uma venda, para quebrar isso aqui e voltar na nossa entrada de confirmação, ou vou entrar na entrada de confirmação aqui, tá? Ou ele passaria reto aqui para tocar nesse POI que a gente marcou para voltar para a tendência de baixa. Porque os 60 minutos ele pode estar virando para a alta quando ele romper isso aqui e fechar acima. Só que o diário continua uma forte tendência de baixa. E a gente tem que estar sempre a favor do diário, por mais que o semanal esteja de alta ainda. Veja que aqui a gente já tem o MACD crescendo, decrescendo, né? Tá caindo aqui. Então, eu só preciso que o preço consiga romper acima daqui. A gente já vai ter nossa divergência de baixa. E aí, a gente procuraria por uma venda ou nessa manipulação, no toque aqui, para tentar voltar para essa região. E quem sabe, se eu tiver o meu gatilho, que é o RSI, ou o meu MACD, meu MACD, poderia estar procurando pela compra nessa região compradora para ir com preço para cima novamente. Beleza? Vamos aqui para o índice futuro rapidamente já. Então, 60 minutos já explicamos novamente. Lembrando que aqui, ó, o que eu deixei essa linha marcada? Essa linha marcada é justamente a mínima deste candle aqui do dia 3 de janeiro, que foi quando a gente fez a manipulação aqui no fundo. Inclusive, a gente consegue ver pelo próprio 5 minutos essa manipulação. Olha só, tanto que ela foi lindinha. Tava viajando, não peguei. Mas foi lindinha. Fechou abaixo da região, fechou acima da região, rompeu, pau na compra. E aí, depois disso, ele conseguiu chegar até a expectativa do momento, que era até esse topo. De fato, ele acabou rompendo. Então, da mesma forma lá do Ibovespa, essa aqui é a nossa pernada vigente. Essa daqui. Tá? E aí eu queria mesmo que ele tivesse perdido essa mínima de ontem para que a gente pudesse comprar. E ele não perdeu. O que ele fez no movimento de ontem, inclusive nos 5 minutos, até teve gente no Telegram que perguntou, né? A gente tinha essa pernada aqui, ó, de queda toda. Fizemos essa lateralização aqui. Essa base que a gente não sabia se era base de redistribuição, né, no caso da queda, ou se era uma base de acumulação. E no final foi uma base de acumulação. E a gente conseguiu ver este movimento aqui, ó. Pá, pá, pá. Rompeu. Rompeu, o que eu tenho que esperar? Se agora os 5 minutos tá tentando virar para cima novamente. Eu tenho que desenhar minha pernada vigente, que é essa daqui, aqui. E eu tenho que esperar ou um order block dentro da região abaixo dos 50%, ou a entrada OTE, que a gente sempre fala para vocês e tem vídeo no canal, que foi justamente o toque do... Foi perfeito, né? Foi perfeito. O toque dos 79% para dar o seu alvo ali. Olha que entrada linda isso aqui. Nossa Senhora. Enfim. Agora, o que os 5 minutos está fazendo? Os 5 minutos está em uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, até que ele chegou nessa região.
essa região que a gente tinha até um ponto aqui, que eu não marquei para vocês, porque não me interessava, e não me interessa ainda, porque eu quero que ele rompa o topo daqui, o topo ainda anterior, tá? Então aqui ele chegou até aqui, fez o choque aqui, pá, tentando reverter para uma baixa. Ele ainda voltou numa entrada de confirmação de venda, que eu acho que deve ter sido até uma notícia, porque foi um candle só, de 1 minuto. E agora a expectativa de movimento é ele quebrar essa região aqui, para que ele volte para uma região barata para dar uma compra novamente. Então aqui, onde são as regiões que eu estou interessada em comprar nos 5 minutos? Entre 121,850 até 122,055, mais ou menos, ou entre 121,510 até 121,320, ou se passar daqui, se perder aqui, aí eu venho só para as entradas de confirmação dos 60 minutos, que é 119,805 até 119,710, e se perder, essa daqui é a melhor das regiões, essa última, né? Lembrando, só tem uma bala, cara, então você vai ter que ficar de fora de todos e esperar ver se ele paga até aqui. Não, eu tenho 2 bases, então vem nessa primeira região e depois vem nessa. Essa daqui a gente pode deixar como um secundário, tá? E por que eu sempre boto muito na tecla para vocês? Rosa aí confunde com o vermelho, né? Eu marco as regiões, não significa que eu vou atuar nas regiões, porque é aquilo que a gente conversa com vocês. Para eu poder atuar na região, tem que ter o meu gatilho. Eu tenho que ter o RSI, eu tenho que ter o MACD. Então a gente marca as regiões para saber, aqui é uma região que pode me interessar, entendeu? Não é como tem alguns aí que falam, nossa, mas todas as regiões que você marcou não deram bom. Mas não teve o gatilho. Não teve o gatilho, né? Então, quando isso acontece, é só pra gente saber. Então, a última região, entre 119,610 até 119,380. Essa linha aqui, ela pra mim é interessante, porque ela vai ser a defesa do médio do player, da manipulação, que a gente comentou aqui agorinha, de 119,480. E aí, para vendas, eu só me interesso depois que ele romper esse topo duplo agora, porque a gente tem liquidez, então ele faria o mesmo movimento que a gente conversou agora no Ibovespa, que é ou a manipulação dessa região aqui, ou uma possível divergência, quem sabe, para trazer o preço para cá, ou eu espero o preço romper isso aqui, tocar nesse pó nosso, que agora é um breaker block, que se eu tiver o gatilho, me interessa em operar para voltar para cá. Beleza pura? Deixa eu ver o que tá esse diário aqui marcado. Será que é uma linha de boss? É uma linha de boss, bem aqui, ó. Por que ela não tá marcada aqui? Aqui, tá? É uma linha de boss do diário. Então aqui o preço vai tentar segurar bastante. Vamos ver se vai dar certo. E esse pó aqui que eu marquei, entre 125,220 até 125,650. Próximo, 126,760 até 127,110. E aí a gente teve aqui, tem aqui ainda a nossa linha de boss do semanal, que é 127,500, tá? E toda essa região aqui do semanal, ela tem a capacidade de chegar até aqui. Se passar daqui para cima, aí eu vou deixar isso aqui marcado para a gente ficar sinalizado, mas a gente vai conversando ao longo da semana para ver se essas regiões ainda interessam ou não. Beleza? Vamos agora rapidamente para o Doleta. Vamos aqui, antes de eu mostrar as marcações para vocês, a gente consegue ver que o semanal é claramente uma tendência de alta, né? Não tem muito o que falar. O semanal, o key level dele ainda não está formado aqui nessa região, ele ainda está aqui, mas está muito longe para ele vir no key level. Antes dele chegar até ali, a gente teria justamente o key level do diário, que é esse ponto aqui que a gente tinha conversado no vídeo de sexta-feira, que a gente teve a nossa referência aqui, a nossa manipulação aqui, a nossa defesa do médio do player aqui, para dar uma expectativa que ele venha testar aqui. Só que o que acontece? A gente já conseguiu ver que a gente tinha, preço subindo e MACD caindo. A gente tinha uma divergência dupla aqui, para cá e para cá, para vir testar até essa região. Ele já atingiu o objetivo dele. Então agora, o que o diário vai tentar fazer novamente? Ele vai tentar empurrar para cima. Em contrapartida, se a gente descer o tempo gráfico, o que a gente tem? A gente tem uns 60 minutos que está de queda, e que está tentando virar para cima. Em verdade, na sexta-feira, ele acabou conseguindo, na sexta ontem, né? Ele acabou conseguindo romper essa região aqui, que era o key level dele. Aqui era o key level, deixa eu desenhar aqui. Era o key level dele, tornando essa pernada aqui agora a pernada válida, tá bom? Então, quem está interessado em ir atrás do diário,
estaria esperando cada recuo para poder comprar, cada recuo para poder comprar. Agora, onde é o ponto aqui? Aqui eu vou sair comprando? Obviamente que não, porque se eu tracei a minha pernada vigente, então o que eu tenho aqui? Eu tenho isso daqui, certo? Então eu precisava vir abaixo de 50% para poder comprar. Onde está agora é o ponto caro. Então o que eu deveria fazer? Se eu já conheço o nosso operacional, já conheço o canal e tudo mais, eu teria essa região marcada aqui, que foi onde foi a agressão ao que leva, certo? Ainda não virou choque pela regra americana, mas pela regra britânica virou. E aí que a gente fala para vocês que tem essa diferença, né? Justamente porque essa perna que agrediu aqui, ó, essa perna que agrediu, e a gente poderia dividir ela em duas, né? Ó, essa perna que agrediu aqui, ó, aqui, pá, pá. Essa última eu vou desenhar porque foi a pernada que de fato fez a agressão, tá? Então a gente tem 3 candles aqui que estão agredindo o que levam. No momento que a gente volta para cá, a gente consegue desenhar justamente isso daqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 candles acima dos 50% da pernada que agrediu. O que quer dizer o quê? Que para a regra britânica, isso aqui já é um choque. Se já é um choque, então eu tenho 60 minutos agora jogando para os dois lados. E o que eu tenho que fazer eu como operadora? Toda região que for de desconto, toda região próxima de um suporte, eu vou tentar comprar. Toda região próxima de uma resistência, eu vou tentar vender. Então, essas regiões aqui acima, elas continuam válidas para uma possível venda. Até eu atingir os 50% da regra americana e fazer o primeiro boss, tá? Então, a gente tá agora uns 60 minutos brigando, só que é uns 60 minutos brigando dos dois lados, versus um diário que é para cima. Versus um diário que é para cima. Se o diário é para cima e eu estou tentando ir ao longo da nossa tendência macro, então eu, como uma pessoa que eu quero fazer o mais simples e o mais fácil do mercado, eu vou esperar recuos em regiões que me interessam para eu estar podendo comprar, certo? Então tá. Ao contrário do índice futuro, eu quero que ele suba para dar divergência e eu vender a favor do diário. Agora, se ele cair para aquela região que a gente considera como uma região de entrada de confirmação de 5 minutos, aí sim, né? Só recapitulando aqui, voltando aqui. Aí sim, né? Para mim, me interessa pela questão do payoff. Pela questão do payoff. O meu risco-retorno é favorável. Então, vamos aqui no dólar e eu vou mostrar já os meus estudos para vocês. Então, dólar, como aqui eu já tenho essa liquidez traçada, se eu for por uns 5 minutos, você vai ver que eu tenho esse fundo duplo, só poderia estar comprando agora dólar entre 6030 e 6036,50. Passado isso aqui, aí a gente tem as nossas regiões aqui abaixo, que é 5934 até 5907. Por que eu tô deixando tão longe uma região da outra? Porque a gente tem que ter muito cuidado com a questão de leilão de linha do Banco Central, que a gente já viu que tá rolando. Então, assim, tem que ter muita cautela. Eu tô tentando ser o mais conservador possível, apesar de que eu tenho mais preferência perdendo essa região, né? Perdendo essa região aqui, para que eu possa comprar, tá? Agora, subindo, como ainda não fez a virada total do tempo gráfico de 60 minutos para cima, porque não fez choque na regra americana ainda, e não fez o primeiro boss, eu ainda posso estar procurando por essas vendas aqui. Então, entre 6,120 até 6,125,50, depois 6142 até 6153. Depois, 6,200, né, até 6,218. Lembrando que as regiões eu marco, mas a gente tem que ter o gatilho para poder estar operando. E também um ponto de atenção que a gente tem que deixar é, rompeu essa região aqui, eu vou começar a traçar as minhas novas pernadas válidas para poder procurar por regiões de compra, né? Porque aí, rompendo aqui, fazendo o primeiro boss e tudo mais, eu quero o dólar novamente naquela temática nossa. Caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou, tá? Então, esses são os movimentos que nós esperamos. Agora vamos aqui para lá fora. Bitcoin, sacana, não me deu o toque aqui para a gente poder fazer, quem sabe, uma venda. Agora a expectativa... Vou voltar aqui no 4 horas para dar uma recapitulada com vocês, mas nada diferente do que falamos, né? Ele tocou nessa região aqui, nossa, para dar a manipulação bem nesse ponto aqui que a gente tinha, ainda não tocou nesse último point. Agora a gente gostaria que ele tivesse tocado aqui para dar nossa venda, mas tá tudo bem, não está tudo perdido, porque se eu for olhar uma hora, o que eu quero? Eu quero que ele rompa aqui esse topo para me dar divergência aqui no MACD,
e aí se o RSI estiver aqui na região de 80, 70 também, aí eu poderia fazer essa venda aqui na expectativa do movimento voltar para essa região de 101.700. 101.700. Lembrando que a partir de agora, as vendas são muito piores, né? É sempre melhor a gente estar procurando pelo cenário macro para eu ir atrás do macro. E a gente sabe muito bem que o semanal é de alta, o diário é de alta. Ainda não sei se isso aqui é uma base para distribuição ou uma reacumulação do preço, né? Eu sei que manipulou em cima, perdeu o fundo, manipulou embaixo, o que é a expectativa? Romper topo. Então, muito cuidado nessa venda aqui, tá? É muito melhor a gente esperar o preço cair sozinho e a gente procurar novamente por novas compras nessa região, ou então nessa próxima região novamente, do que ficar tentando achar o topo de novo, né? Mas tá lá marcado. Aqui, US 500 lá fora, fez aquele toque primeiro aqui, né? Deu a nossa venda aqui nessa região, e agora ele pode estar manipulando esse order block aqui. Se fechar abaixo e romper, ele vem testar esse ponto de 5.925 para depois tentar perder aqui essa região, se ele conseguir perder esse fundo, tá? Então, muita cautela aí para quem quiser, quem está pensando nas compras aí por agora, que não é interessante comprar. Interessante comprar seria por essa região novamente. Se a gente for olhar no 1 hora aqui, ó, a nossa divergência ela só foi acionada na perda deste candle aqui, então a pessoa não tomou um stop aqui, se fez a operacional da forma correta, e a expectativa do movimento é que o stop está aqui, a entrada tá aqui e o alvo vem para cá, beleza? Aqui a gente até pode deixar um POI aqui marcado, que ele pode tentar defender aqui, ou ele pode tentar fazer a manipulação para dar uma compra aqui, beleza? Lembrando que tem que ter o nosso gatilho, certo? E aqui, de fato, ó, se a gente for olhar o 4 horas, ele está numa tendência de baixa. Se ele está numa tendência de baixa, ele não poderia estar tentando romper esse topo aqui, porque ele defenderia somente aqui. A ideia central seria que ele segurasse aqui para poder cair. Às vezes pode ser até que ele vai cair e aqui ele vai formar um topo duplo, que vai ter liquidez, para quando ele der uma compra aqui nessa região, ele liquidar isso aqui e vir para o último ponto de venda de US 500, que é aqui. 6052 até 6072, certo? DXY continua aí, não mudou nada do cenário do nosso diário, então nem vou passar nada acima dele. O euro-dólar também não veio para nenhum dos nossos pontos, né? Então é isso. É isso, pessoal. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Tenha uma excelente semana. Aguardo vocês na mentoria e até semana que vem. Beijo. Até mais.